Existe uma pergunta que muitas mulheres nunca fazem em voz alta, mas que carregam durante grande parte da sua vida. Quem sou eu quando ninguém está olhando para mim com desejo? Isso não é vaidade, é algo muito mais profundo. É a sensação de que o próprio valor depende inteiramente do olhar do outro, que sem esse olhar específico, sobra muito pouco de nós mesmos. Hoje, nós vamos falar sobre Afrodite. Não a versão simplificada que a cultura vendeu para nós, a deusa da beleza e da vaidade, mas a força muito mais complexa e muito mais interessante que ela realmente representa. Eu me chamo Diana Stern, sou especialista em comportamento feminino e fundadora do Instituto Libertário. Seja muito bem-vinda ao podcast Como uma Deusa. Renata tinha 45 anos, com uma carreira extraordinária e uma beleza que as pessoas notavam imediatamente, em qualquer sala que ela entrasse. O que ela me disse na primeira sessão ficou comigo por muito tempo. Diana, todo mundo me vê, mas ninguém me conhece. E tenho cada vez mais medo de que a razão seja simplesmente essa. Não existe nada para conhecer além da minha imagem. Hoje, vamos entender o que estava, na verdade, acontecendo com Renata. E porque o brilho, que dependia inteiramente do olhar dos outros, nunca conseguia ser suficiente, por mais que ela recebesse atenção, olhares e validação. Quem é Afrodite? No mito grego, Afrodite não nasce da forma serena e perfeita, como muitas vezes é retratada nas pinturas clássicas. A origem dela é, na verdade, muito mais violenta e muito mais profunda. Segundo o poeta Hesíodo, um dos relatos mais antigos que temos sobre a origem dela, Afrodite nasce da espuma do mar que se formou ao redor do sangue de Urano, ferido de forma brutal pelo próprio filho Saturno. Afrodite emerge literalmente de uma ferida, de uma ruptura, de um ato de violência que a maioria das representações artísticas prefere ignorar. Ela não nasce apesar dessa ferida, nasce de forma muito direta a partir dela. Esse detalhe muda profundamente a forma como devemos compreender essa imagem arquetípica do feminino. Na psicologia analítica, Afrodite não representa a vaidade superficial. Ela representa o eros, o princípio vivo que cria ligação genuína entre as pessoas, que transforma o comum em algo que realmente importa, que torna a vida mais viva através da conexão real com o outro. Mas quando Afrodite opera na sombra, esse mesmo princípio, que deveria fluir livremente em múltiplas direções, incluindo em direção a nós mesmas, fica preso numa única direção possível, a do olhar externo, do outro, que a valida ou que a ignora. Se você ainda não sabe qual é a sua deusa predominante, temos um quiz gratuito no site do Instituto Libertário. São 7 perguntas e o resultado chega diretamente no seu e-mail. O link está na descrição. E afinal, como Afrodite se parece na vida real? A mulher, com Afrodite predominantemente na sombra, desenvolve um padrão muito específico. E é um padrão que, com frequência, ela mesma não consegue perceber claramente enquanto vive isso. O primeiro padrão é o colapso do espelho interno. O sentido de valor pessoal dela oscila de forma direta com o grau de desejo que sente vindo dos outros. Quando é desejada, ela floresce genuinamente. Quando esse desejo desaparece, ela não sente apenas tristeza, mas uma desorientação muito mais profunda, quase como perder o próprio chão. O segundo padrão é a confusão entre intensidade e a profundidade real. Afrodite na sombra confunde com muita frequência intensidade emocional com verdadeira profundidade de ligação. O relacionamento avassalador, que começa como uma química quase impossível de resistir, parece sempre mais real e mais significativo do que um relacionamento estável e genuinamente disponível.
porque o sistema dela aprendeu que em algum lugar do passado, que é assim que o amor autêntico se sente: intenso, imprevisível, sempre um pouco fora de alcance. O terceiro padrão é a guerra permanente com o próprio corpo. O mesmo corpo que ela habita com uma presença tão genuína se torna também corpo que ela oferece constantemente ao olhar externo, como prova do seu próprio valor. Quando ela é desejada, esse corpo é vivido quase como um templo. Mas quando não se é desejada, ele se torna, de repente, o problema central de tudo. E aqui está o que é essencial perceber sobre Afrodite. O brilho que ela tanto procura, incessantemente no olhar do outro, sempre esteve dentro dela, desde o início. Mas nunca ninguém mostrou isso para ela, de forma clara. Como ela poderia acender isso sozinha? Voltamos ao caso de Renata. O trabalho que fizemos juntas foi lento e frequentemente muito doloroso, porque desconstruir uma identidade construída ao longo de décadas inteiras, mesmo quando essa identidade já tinha se tornado extremamente limitadora, implica sempre em atravessar um período real de desorientação. Mas houve um momento que ela mesma descreve como o momento da virada, que aconteceu de forma completamente inesperada, sem qualquer planejamento. Ela estava se recuperando de uma pequena cirurgia, sem maquiagem, com cabelo por pentear, vestida apenas com um pijama já muito antigo. E o filho dela, já com 12 anos, entrou de repente no quarto e se sentou ao lado dela e disse, sem qualquer hesitação: Mãe, você é a pessoa mais bonita que eu conheço. Renata chorou por quase uma hora inteira, não de tristeza, mas de puro reconhecimento. Foi pela primeira vez na vida adulta dela que ela sentiu que estava sendo verdadeiramente vista. Não a imagem cuidadosamente construída ao longo dos anos, mas ela mesma. E foi exatamente a partir desse momento simples que o verdadeiro trabalho de integração começou. O espelho externo deixou lentamente de ser a única fonte possível e começou, com o tempo, a se tornar a sua própria fonte de luz. Se a história da Renata ressoou, o Quiz das Deusas pode te ajudar a confirmar se é mesmo Afrodite quem está no comando da sua psique. O link está na descrição. E se ainda não nos segue no Spotify, já estamos lá. Vamos agora para o caminho de integração de Afrodite. Integrar Afrodite não significa deixar de querer ser vista, nem apagar o Eros, que afinal é um dos maiores dons dela. Significa, sobretudo, aprender que o brilho verdadeiro não pode depender exclusivamente de quem te observa. Existe uma diferença profunda entre brilhar porque você está completamente presente consigo mesma e brilhar apenas para garantir que alguém está vendo você. A primeira é uma fonte real, que existe independentemente da audiência. A segunda é apenas um reflexo, e um reflexo se apaga sempre que o espelho desaparece. A pergunta capaz de mudar profundamente esse padrão é muito simples, mas exige uma coragem genuína para responder com honestidade. O que eu faria? Como eu me vestiria? Como eu me moveria? Como cuidaria de mim mesma se nesse exato momento não houvesse absolutamente ninguém me observando? A resposta honesta a essa pergunta é exatamente aonde a Afrodite integrada começa a nascer de verdade. Porque a Afrodite integrada não brilha menos do que antes. Na verdade, ela brilha mais ainda. Porque esse brilho passa a vir genuinamente de dentro e já não depende de nenhuma audiência externa para continuar existindo. É uma fonte, já não é apenas mais um reflexo. Hoje, conhecemos Afrodite, a deusa que nasce do caos e que precisa aprender
que o brilho que ela sempre procurou lá fora esteve sempre, desde o início, dentro dela mesma. Se você se reconheceu nesse episódio, a proposta para essa semana é muito simples. Faça algo genuinamente belo, só para você mesmo, sem audiência, sem compartilhar, sem que ninguém saiba que você fez isso. E depois, note com atenção como isso faz você se sentir. O e-book Como uma Deusa está aqui disponível no link da descrição. Se você se sente que esse padrão está te custando mais do que você consegue administrar sozinha, a Sessão das Deusas foi criada exatamente para isso. O link para marcar está na descrição. Um abraço e nos vemos no próximo episódio com Hecate, a deusa dos limiares, que aparece exatamente quando um ciclo termina e outro ainda está para começar. A sua história começa exatamente aonde a repetição termina. Nos vemos no próximo episódio.